Ok? Muito bem. Então agora nós estamos transmitindo nesta parte do culto. Pessoal que está chegando aí na internet, sejam bem-vindos também para o nosso momento de jornada teológica, né, irmãos? É bom contar com a presença de todos vocês aqui dentro da igreja e também o pessoal que participa aí através das redes sociais. Hoje a gente vai estudar sobre a imanência e a transcendência de Deus. Ok? Vamos lá? Olha, no estudo anterior, nós meditamos sobre a infinidade e a imutabilidade de Deus. Então, só revisando um pouquinho. Sobre a infinidade, nós estudamos que esse atributo revela a perfeição absoluta de Deus. Bem como mostra também que Deus ele não está limitado, nem com relação ao tempo e também com relação ao espaço. E aí, quando meditamos que Deus não está limitado em relação ao tempo, vimos o atributo eternidade. Bendito seja o nome do Senhor, né? E em relação ao espaço, um atributo que se destacou bastante para a gente foi a questão da onipresença. Então, nós meditamos sobre essa questão. Com relação ao atributo imutabilidade, vimos que Deus não muda. Ele não muda tanto em seu ser, ou seja, Deus não muda em relação a quem Ele é, mas Ele também não muda concernente aos seus decretos, aos seus planos, aos seus propósitos, às suas promessas. Bendito seja o nome do Senhor. E esse atributo, né, o atributo imutabilidade, traz para a gente segurança, não é? Deus que não muda, o Deus que não volta atrás nas suas ideias, mas que Ele permanece firme e Ele consegue realizar e tem poder para realizar todos os seus projetos, todos os seus planos, os seus decretos. Bendito seja o nome do Senhor. Por exemplo, faz parte do decreto de Deus a nossa glorificação. Deus não muda em relação a isso, né? Então Ele prometeu que um dia o Senhor e Salvador Jesus Cristo iria voltar, e quando Cristo voltar, todo o seu povo, toda a sua igreja vai ter um corpo glorificado. Isso é promessa de Deus. Isso vai acontecer. E nada que aconteça nesse mundo, né, no meio do caminho, vai fazer com que Deus mude dessa ideia, desse plano. Então, o atributo imutabilidade é maravilhoso da gente estudar, tá? Hoje, a gente vai estudar com mais detalhes a imanência e a transcendência de Deus. Digo com mais detalhes porque na nossa jornada teológica mesmo a gente já conversou um pouco sobre isso, né? Quase que em todos os estudos a gente trabalha um pouco essa questão, de tal maneira que eu acredito que vai ser até mais fácil para a gente de compartilhar isso, de aprender juntos esse estudo, mas o objetivo aqui é aprofundar um pouquinho mais, né? Abordar um pouquinho mais. E aí a gente vai estudar esses dois temas, né? Esses dois assuntos, imanência e transcendência de Deus, tendo uma visão bíblica e teológica, tá? Trazendo textos bíblicos para a gente e também fazendo algumas aplicações práticas para as nossas vidas, tanto em relação à imanência, como também em relação à transcendência. Além das Sagradas Escrituras, eu tenho como um livro base para a gente, esse aqui, ó. Introdução à Teologia Sistemática de Millard Erickson. Esse livro é muito bom, tá? Tem uma visão interessante sobre essa questão da imanência e da transcendência, e boa parte do estudo que a gente vai ter agora tem por base, tem como fonte de pesquisa esse livro aqui, tá ok?
Millard Erickson. Millard Erickson. Você vai encontrar na internet, à venda, nas redes sociais aí. A capa é outra, tá, gente? A capa é outra. Os meus livros de teologia sistemática, esses que eu estou trazendo, são livros aí que eu tenho desde a época de seminário, então eu sempre utilizo esses livros. A capa é outra, mas o conteúdo é esse, é o livro de Introdução à Teologia Sistemática de Millard Erickson, tá bom? Então, é um livro muito bom também. Vamos lá, vamos juntos, vamos estudar sobre imanência. O que a gente entende por imanência? Deixa eu deixar com vocês. Quem pode me falar? O que é que dá para falar sobre a imanência de Deus? Deus é um ser pessoal, se relaciona, com a gente, apesar da sua glória, do cantar de Deus. Ok. Deus é um ser pessoal que se relaciona conosco. Muito bem. Apesar da sua glória, né? Como você falou. Ok. Alguém mais quer acrescentar, falar um pouco sobre a questão da imanência? Então, por imanência, a gente entende a presença de Deus. E não somente a presença, mas a ação de Deus. Deus presente e Deus agindo. Na natureza, no ser humano e na história humana, na história do mundo, na história do universo. Tá? Deus agindo, vou repetir, Deus presente e agindo na natureza, no ser humano e na história. Tá? Essa é a ideia de imanência. Vamos pegar um pouco de base bíblica. E aí eu quero a ajuda de vocês para ler alguns textos. O primeiro é Jeremias capítulo 23, versículo 24. Vamos ler aí. Jeremias 23, 24. Vamos fazer de forma diferente? Deixa eu passar uma relação de textos. Cada um se responsabiliza já em abrir a Bíblia nessa referência, porque aí facilita para a gente ganha tempo também. Então, quem quer ler Jeremias capítulo 23, versículo 24? Ronaldo, tá? Tânia, então, vai ler Atos capítulo 17, versículos 27 e 28. Vamos lá. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Davi. Ok. Jó, capítulo 27, versículos 3 e 4. Isso, 27, 3, 4. Também dentro do livro de Jó, capítulo 34, versos 14 e 15. Aqui, tá? Wagner, então, Salmo 104, versos 29 e 30. Por enquanto esses textos, depois a gente abre outros aqui. Então vamos lá. No livro do profeta Jeremias, capítulo 23, versículo 24, a gente percebe o profeta destacando a presença de Deus no universo. Deus presente no universo. Isso é imanência. Vamos lá? Vamos ler? Ocultar-se-ia alguém em esconderijo, de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura, não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Então, alguém vai conseguir encontrar um esconderijo para que eu não veja, diz o Senhor. É possível isso? Não, não é? E aí o texto diz, eu preencho os céus e a terra. Ou seja, é a ideia de Deus presente no universo, tanto no céu como também na terra. Atos 17, 27 e 28. Para buscarem a Deus, se porventura tateando, o posso achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos, e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Muito bem.
o apóstolo Paulo aí está conversando com filósofos, né? É interessante aqui, ó. Estamos estudando imanência. O apóstolo Paulo, em Atos 17, está conversando com filósofos, tá? Ele está falando acerca do Deus desconhecido. Ele fala acerca do Deus desconhecido. E ele mostra a presença de Deus na vida humana. Vejam que não apenas na vida do cristão, mas do ser humano de forma geral, do homem de uma forma geral. Daí o apóstolo Paulo mostra que nele, ou seja, em Deus, nos movemos, vivemos e existimos. Importante aqui, a presença de Deus, não apenas no cristão, mas no homem de uma forma geral. É claro que nós não estamos falando da habitação de Deus na vida de todos os seres humanos. Isso é diferente, tá? O Espírito Santo, que é Deus, ele habita, ele faz morada na vida do salvo, correto? Só e somente na vida do salvo. Mas a doutrina da imanência mostra que Deus está agindo não somente na vida do salvo, mas na vida de todo ser humano. Todo ser humano. Então, nele, nos movemos, vivemos e existimos. Ok? Vamos lá agora para Gênesis 2:7. Essa sequência de textos que a gente vai ler agora, de Gênesis 2:7 até Salmo 104, versos 29 e 30, são textos que mostram a presença do Espírito Santo criando ou sustentando todas as coisas, mostrando que toda a criação depende dele. Ele está presente na criação, ora criando, ora sustentando aquilo que foi criado, aquilo que ele criou. Então vamos para os textos. Gênesis capítulo 2, versículo 7. E o Senhor Deus formou o homem de pó da terra e soprou nas suas narinas o sopro da vida, e o homem se tornou uma alma. Muito bem, então aí é Deus criando, né? Deus formando o homem, dando vida. Jó 27, 3 e 4. Enquanto em mim houver alento, o sopro de Deus no meu nariz, não falarão os meus lábios novidade, nem a minha língua pronunciará então. Qual é a visão do texto? Enquanto em mim houver alento e o sopro de Deus em meu nariz, ou seja, enquanto eu estiver vivo, enquanto eu tiver vida sobre essa terra, essa é a ideia aqui. E qual é a visão do texto? Isso só é possível até o momento em que Deus permite que o sopro dele continue em nossas narinas. Então esse sopro lá de Gênesis 2, 7, que fez com que o homem passasse a viver, permanece agora, a ideia da vida humana só permanece porque Deus está agindo no coração, no ser, na vida de todo ser humano. Chega um momento em que Deus tira esse sopro de vida. Então, essa é a ideia aqui. A vida humana está completamente nas mãos de Deus. Isso é imanência. É Deus presente e agindo. Bendito seja Deus. 34. 14 e 15. Se ele tivesse o seu coração contra o homem e reconhecesse para si o seu espírito e o seu fogo, toda a carne justamente expiaria e o homem voltaria para o pó. Entende? Se ele retirar o seu fôlego, o que é que acontece com toda a carne? Morre. O que é que acontece com o homem? Volta ao pó. Então, é abrangente, toda a carne, ou seja, todo ser vivente.
Se Deus retirar esse fôlego de vida, expira todo ser vivente. Isso é poderoso. Isso é poderoso. Isso é tremendo, porque nos leva pode levar a nossa imaginação para um lugar distante. Pode levar a nossa imaginação para uma selva, para uma mata, para qualquer lugar, repleta de seres vivos. Deus está presente e agindo, e nenhum ser vivo permanece vivo sem que Deus queira que assim seja. Amém? Exaltado seja o Senhor. Outro texto é o Salmo 104, versículos 29 e 30. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Envias o teu Espírito e eles são criados, e assim renovas a face da terra. Amém? Aqui no Salmo 104 você tem a ação do Espírito Santo criando, tanto sustentando a criação, porque quando diz, se corta o fôlego de vida, eles morrem. Então está sustentando a criação, mas também mostrando o Espírito de Deus criando. Envia-lhes o teu Espírito e assim renovas a face da terra. É o Espírito Santo criando. Deus continua trabalhando na terra, não é? Disse o Senhor e Salvador Jesus Cristo: meu Pai trabalha até agora e eu também. Bendito seja o nome do Senhor. O Espírito de Deus criou lá em Gênesis, mas Ele continua criando. Ele é criador. Exaltado seja o nome do Senhor, renovando a terra, sustentando a terra. A gente vai pegar agora uma outra sequência de passagens bíblicas que mostram que os eventos naturais que acontecem, eles devem ser vistos como uma ação de Deus na natureza. Eventos naturais, coisas que a gente vê de uma forma corriqueira na natureza. A Bíblia apresenta como uma ação de Deus, como uma ação de Deus. E é maravilhoso a gente perceber isso. Por exemplo, a gente diz assim: hoje vai chover. Na visão bíblica Deus mandou a chuva. Hoje está fazendo um sol maravilhoso, ou fez um sol maravilhoso. Na visão bíblica Deus fez nascer o sol. Percebe a questão? Não é aquela ideia de que as coisas aconteceram de forma natural sem que não existisse ninguém agindo nisso. Na visão bíblica, você tem a mão de Deus, a presença de Deus agindo nas coisas naturais. Nas coisas naturais. Isso é imanência. Vamos para uma sequência de textos aqui. Vamos para o Evangelho de Mateus. Capítulo 5, versículo 45. Quem quer ler? Pedro, ok. Outra pessoa, capítulo 6, do versículo 25 até o 30. Ok, Tânia. Uma outra pessoa, capítulo 10, do versos 29 e 30. Davi. Fechou? Então vamos lá. Mateus, capítulo 5, verso 45. Ele faz nascer o sol. Está vendo? Imanência. Sobre os maus e sobre os bons. Faz vir a chuva, né? Sobre os justos e sobre os injustos. Capítulo 6, do 25 ao 30. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta.
Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Ok? Então, segundo a Bíblia, segundo palavras do Senhor e Salvador Jesus, quem veste a erva do campo? Deus. Não é comum a gente passar no campo e ver uma planta bonita e dizer assim, puxa, Deus vestiu essa planta de beleza, né? A gente não diz isso, né? A gente diz, puxa, que planta bonita. É normal. Não é que esteja errado, é normal isso. Mas é bem interessante a gente ter essa visão. Deus veste a erva do campo. Deus alimenta os pássaros. Exaltado seja o nome do Senhor. Amém? Próximo texto, capítulo 10, versos 29 e 30. Não se tentem dois pardais sobre o mar, e nenhum deles cairá em terra sem vosso Pai, mas os próprios cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Está vendo? Detalhes, né? O cuidado de Deus nos detalhes da vida. Os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Bendito seja o nome do Senhor. Bem, é uma base bíblica que a gente está apresentando aqui na nossa jornada sobre a imanência. Mas a Bíblia, como um todo, vai falar da imanência. Porque a imanência está falando justamente da presença de Deus e da ação de Deus em todas as coisas. Na vida humana, na natureza, na história do mundo. Então, é Deus interagindo. Bendito seja o nome do Senhor. Então, textos e mais textos bíblicos você pode encontrar e você vai encontrar falando exatamente da imanência divina. Exaltado seja o Senhor. O que é que a gente pode tirar de lições, né? De aplicações para a gente desta verdade aqui? Então, vamos aplicar um pouquinho aqui. Primeiro, Deus, Ele não está obrigado a agir somente através de milagres para cumprir os seus propósitos. Veja só, Deus não está obrigado a agir somente através de milagres para cumprir os seus propósitos. Às vezes a gente quer isso, né? Um milagre de Deus, uma ação de Deus, para que os propósitos dele aconteçam nas nossas vidas. Mas a gente precisa agora lembrar da imanência. Da imanência. A gente precisa lembrar agora que até mesmo as ações naturais, coisas naturais que acontecem, é manifestação da presença e do agir de Deus. Então, por exemplo, Deus faz milagres, nós sabemos disso. Deus realiza milagres hoje. Ele cumpre os seus propósitos através de milagres. Isso é transcendência. Deus realizando os seus propósitos através de milagres. Isso é transcendência. Mas Deus pode realizar o seu propósito na cura de alguém através da medicina. E isso é imanência. Isso é imanência. Através de um medicamento, medicina que eu falo, perdão, uma cirurgia, uma consulta médica, não é? Um direcionamento de um médico, enfim, de qualquer profissional dessa área, mas de um medicamento, tá? De algo que você vai lá
e de uma forma correta, compra ali na farmácia, tudo certinho, e toma, e Deus manifesta a sua graça para curar. Isso é imanência. Bendito seja o nome do Senhor, né? Então Deus manifesta a sua graça dando um médico para um enfermo. Deus manifesta a sua graça dando um engenheiro para quem está pensando em reformar ou construir, colocando em nossas vidas alguém que entende desse assunto para poder nos ajudar nesse sentido. Deus manifesta a sua graça, e aí eu citei um médico, eu citei um engenheiro, mas profissionais de uma forma geral, que estão à nossa disposição para nos ajudar, para nos abençoar, e isso é manifestação da graça de Deus, isso é imanência divina nas nossas vidas. Bendito seja o Senhor. Isso é muito importante para a gente, irmãos. Isso é muito importante, porque ainda há pessoas que pegam firmes na ideia de que, não, eu sou crente, pelo fato de que eu sou crente, eu não tomo remédio de maneira nenhuma, porque eu creio que Deus vai me curar, eu creio que Deus vai agir na minha vida. Irmãos, a gente não pode deixar de crer que Deus realiza milagres, que Deus opera milagres, mas a doutrina da imanência divina nos faz perceber que Deus atua de forma natural na vida humana. E isso não tira de Deus poder, isso não tira o poder de Deus, isso não deixa de ser manifestação da graça, da operação da graça de Deus nas nossas vidas. Não, muito pelo contrário, é Deus agindo e usando os meios naturais para agir. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Uma outra questão é que Deus, Ele usa e pode usar tanto organizações como pessoas não cristãs para realizar os seus propósitos na terra. Aqui nos tempos bíblicos, Antigo Testamento, Deus não usou somente o seu povo, a nação de Israel, o povo judeu. No Novo Testamento, Deus não usou somente a sua igreja para manifestar e realizar os seus propósitos na terra. Deus usou ímpios. Olha um texto, Isaías capítulo 44, verso 28. O que é que diz aí? Isaías capítulo 44, versículo 28. Que digo de si? Ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada e do templo será fundada. Ok? Ciro não era judeu. Ciro não tinha temor de Deus no coração. Ok? Mas Deus resolveu usar aquele homem para manifestar o seu poder sobre a terra. Ciro não conhecia Deus. Todavia Deus disse: você vai ser o meu pastor. Tá? Isso não está mostrando relacionamento com Deus. Isso não está mostrando salvação na vida de Ciro. Isso está mostrando que Deus é imanente, que Ele atua na natureza, Ele atua no ser humano e atua na história para realizar os seus propósitos. Olha essa expressão, essa questão de Ciro com mais detalhes, aqui no capítulo 45. Vamos ler do versículo 1 até o 5. Isso, de Isaías. Isaías 45, do 1 ao 5. Assim diz o Senhor a seu ungido, a Ciro, cuja mão direita tem sustentado para subjugar nações perante ele. E eu afrouxei os lombos de reis para abrir perante eles portões livres, e os portões não estarão fechados. Eu irei antes de ti, e farei os lugares tortuosos retos. Eu quebrarei em pedaços os portões de bronze, e cortarei em partes as margens de ferro. E te darei os tesouros da escuridão e as riquezas
escondidas nos lugares secretos, para que tu possas saber que eu, o Senhor, o qual te chama pelo teu nome, sou o Deus de Israel. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu tenho te chamado pelo teu nome. Eu tenho te dado o sobrenome, embora tu não me tenhas conhecido. Eu sou o Senhor, e não há ninguém mais, não há outro Deus fora de mim. Eu te cinjo, embora tu não me tenhas conhecido. Está vendo? Embora você não me conheça, eu estou agindo na sua vida. E estou manifestando a minha vontade na terra através de você. Bendito seja o Senhor. Deus age na história humana, Deus age na vida humana. Santo é o Senhor por isso. Então, irmãos, Deus usa organizações ou pessoas que não são cristãs para manifestar a sua glória, para manifestar a sua graça. Amém? Um outro detalhe aqui. Já que a imanência de Deus mostra tanto a presença como a ação de Deus na natureza, a doutrina da imanência de Deus traz para a gente um cunho ecológico. Como assim, pastor? Sim, porque foi Deus quem fez a natureza. Foi Deus quem criou as árvores. Foi Deus quem fez os pássaros. Foi Deus quem fez, é Deus quem sustenta e é o Senhor, mediante o seu Espírito, que recria, que povoa a terra. Não é? É o Senhor quem faz dar cria às corças. Não é assim que as Sagradas Escrituras mostram? Então você vê Deus agindo na criação que Ele fez, sustentando, preservando, mantendo, abençoando, cuidando. Você tem uma mensagem bíblica que quando o Senhor e Salvador Jesus Cristo voltar, a natureza que no presente momento está cativa por causa da entrada do pecado no mundo, será por Deus restaurada. Esse cativeiro que o pecado trouxe não mais existirá sobre as coisas que Deus criou, sobre a natureza, quando o Senhor e Salvador Jesus Cristo voltar. Amém? Então o que é isso? É o olhar de Deus para as coisas que Ele fez. É o cuidado do Senhor, é o amor do Senhor para com a sua criação. Exaltado seja o nome do Senhor. De tal maneira que a doutrina da imanência traz para a gente um cunho ecológico. Traz para a gente um cunho ecológico. Nós não precisamos nos envolver com determinados movimentos extremistas em relação a essa questão da ecologia. Mas a Bíblia vai mostrar para a gente que nós precisamos e devemos cuidar daquilo que Deus fez. Preservar aquilo que Deus criou. Amém? Utilizar a natureza, utilizar os recursos naturais de forma correta, para que esses recursos naturais propiciem para a gente, não é? Beleza e sustento. Beleza e sustento. Porque a natureza foi feita, as coisas foram feitas por Deus, e quando Deus fez o homem, colocou o homem como líder, né, de todas as coisas que foram criadas, exatamente para que essa natureza tão maravilhosa, tão exuberante, pudesse estar a favor do homem, para que dela o homem pudesse sobreviver. Só que ao mesmo tempo ele pudesse e devesse cuidar. Então a doutrina da imanência de Deus traz para a gente essa questão ecológica, não é? Não usar de forma indiscriminada os recursos naturais, né? Mas cuidar com carinho e com atenção aquilo que o Senhor nosso Deus nos tem dado. Bendito seja o Senhor. Né? Bem, o que é imanência? É a presença e a ação de Deus na natureza, na vida humana e na história também.
Ora, Deus está presente na natureza e agindo, Deus está presente também na vida humana, agindo nesse sentido. Só na vida do cristão? Não, na vida de todo ser humano. Então, a doutrina da imanência mostra que o cristão não pode desprezar as pessoas. Não pode, nem deve ser indiferente para com o próximo. Não é? Por quê? Porque Deus está agindo na vida do outro. Sabe, é por isso que quando você vai estudar e ler os 10 mandamentos, o decálogo de Deus lá em Êxodo capítulo 20, você tem 4 mandamentos que dizem referência ao relacionamento do homem com Deus. Mas os 6 últimos mandamentos fazem referência ao relacionamento do homem com o seu próximo. Não é assim? Está lá a lei divina. E quando a gente chega para o Novo Testamento e o Senhor e Salvador Jesus Cristo vai mostrar a lei em 2 grandes mandamentos, qual é o primeiro? Amar a Deus com toda a força, com todo o entendimento. Ali ele resume em os 4 primeiros. E qual é o segundo grande mandamento? Amar ao próximo como a ti mesmo. Ali ele pega os 6 últimos e coloca aqui. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Então a doutrina da imanência vem para mostrar para a gente, né, que a gente precisa olhar com carinho, com atenção e procurar realmente amar as pessoas que conhecemos, as pessoas que relacionamos, a família, a igreja, pessoas no nosso ambiente de trabalho, porque isso mostra para a gente a imanência de Deus. Mateus capítulo 25, a gente não vai ler esse texto, tá? É um discurso poderoso do Senhor e Salvador Jesus Cristo e é uma mensagem escatológica. Está falando sobre a vinda dele, sobre a vinda dele. E ali em Mateus capítulo 25, você tem bastante essa ideia de tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Estava nu e vestiste. Estava preso, foste visitar-me. Percebe a ideia? Então, essa questão, você vê imanência aí. A resposta que nós cristãos devemos dar a essa doutrina da imanência de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Bem, vamos seguir? Vamos falar um pouco agora sobre a transcendência de Deus? A transcendência já vai mostrar uma outra questão em relação a Deus. Transcendência. Transcendência de Deus. O conceito é: Deus é separado e independente da natureza e da humanidade. Deus é separado e independente da natureza e da humanidade. Ok? Ele é superior à sua criação. Ele é superior. Ele não é limitado à nossa capacidade de compreendê-lo. Isso é transcendência de Deus. Bendito seja o Senhor. Fechamos? Ok? Certinho? Vou repetir. Deus é separado e independente da natureza e da humanidade. Ele é superior à sua criação. Ele não é limitado à nossa capacidade de compreendê-lo. Não dá para colocar Deus dentro do parênteses e fechar Deus aqui dentro desse conceito que a gente tem. Deus não é limitado à nossa capacidade de compreendê-lo. Bendito seja o Senhor. Vamos para alguns textos bíblicos. Vamos para o livro do profeta Isaías, capítulo 6. Vamos fazer da mesma forma. Alguém, por favor, para ler.
capítulo 6, versículos do 1 até o 5, do livro do profeta Isaías. Ok. Ainda no profeta Isaías, capítulo 55, Isaías 55, 8 e 9. Então, Barcelos, tá? Isaías 55, 8 e 9. A Tânia já vai ler 6, de 1 a 5. Uma outra pessoa, Isaías, capítulo 57, versículo 15. Aqui, Vitor. Muito bem. Então, deixar com o Davi, Salmo 113, versículos 5 e 6. Quem quer ler Salmo 123, versículo 1? Ok, 123, versículo 1. E o último texto, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 23. Ok, muito bem. Então, esses textos são base bíblica para a doutrina da transcendência de Deus. Vamos começar com Isaías, capítulo 6, do 1 ao 5. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Muito bem. Então, esta foi a visão do profeta Isaías, não é? Vejam a ideia da transcendência. O Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. A ideia de que ele é separado e independente da natureza e também do ser humano, da humanidade. É interessante perceber que Isaías, aí, que o texto que foi lido, também mostra para a gente a imanência. Você tem as duas coisas aí. Onde é que você percebe a imanência nesse texto? O 5, versículo 5. O que é que diz? Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ok, mas até antes disso, porque quando Isaías contempla o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, ele tem a visão de Deus na glória, de Deus nos céus, mas ele percebe que a presença de Deus também estava ali no templo. Ok? Toda a casa se encheu de fumaça. Na visão que ele tem, Deus está assentado sobre um alto e sublime trono, mas a presença de Deus estava onde? Na terra. Isso é imanência. Isso é imanência. Bendito seja o Senhor. Tá? Mas a gente pega aqui Isaías capítulo 6 para falar, mostrar como um texto base para a transcendência divina. Capítulo 55, versos 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Bem claro, né? Caminhos e pensamentos de Deus mais altos, mais elevados. Sabe, a gente não alcança. Os meus caminhos não são os seus caminhos. Os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Os meus caminhos e os meus pensamentos são mais elevados do que os seus. Assim como os céus é mais elevado do que a terra. Exaltado seja o nome do Senhor. Tá? Transcendência divina. Transcendência divina. Capítulo 57, versículo 15.
Quem ficou de ler? Deixei esse. Então vamos lá, Isaías capítulo 57, versículo 15. Alguém lê, por favor? E assim diz o alto, sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Muito bem. Onde é que você percebe a transcendência aí? Repete o texto, onde é que está a transcendência? Habito No alto e santo lugar. no alto e santo lugar. Habito na eternidade. Habito com o contrito e o abatido. E isso é imanência, né? Habito com o contrito e com o abatido. Isso é o quê? Imanência. Então aqui você tem tanto a transcendência divina como também a imanência do Senhor. Exaltado seja Deus. Vamos lá, Salmo 113, versículos 5 e 6. Quem é como o Senhor, nosso Deus, que habita no alto, que se humilha para contemplar as coisas que estão no céu e na terra? Ok? Deus habita no alto, mas também contempla tanto o que habita no céu como também na terra. 123, versículo 1. Para ti que habita nos céus, levanto os meus olhos. Exatamente. E o último texto, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 23. Prosseguiu. Vós sois lá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Amém? Vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. Quem falou isso? O nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aleluia por isso. Vocês são daqui de baixo, eu não sou. Eu vim do céu, eu vim lá de cima. Bem, vamos aplicar um pouco então sobre a transcendência. Primeira coisa que a gente aplica: Deus jamais poderá ser plenamente compreendido por nós. Não tem como a gente alcançar isso. Isso significa, irmãos, que todas as nossas ideias doutrinárias, por mais úteis que elas sejam, por mais corretas que elas estejam, elas não conseguem explorar completamente o ser de Deus. Não é numa jornada teológica que a gente vai explorar o ser de Deus. Pode ser o pastor Eduardo, pode ser o pastor PhD em divindade. Não tem como. Não dá para explorar completamente o ser de Deus. A doutrina da transcendência vai mostrar isso. Deus não se limita à nossa compreensão acerca dele. Olha o texto. Os pensamentos de Deus são mais elevados. Os caminhos de Deus são mais elevados que os nossos. Pois não, minha irmã? Essa palavra cabe até o senhor está explicando até na própria Bíblia, porque às vezes o empregado vai pegar a palavra e prega de um jeito, aí já a outra pessoa prega de outro jeito. Então, assim, a palavra de Deus é viva, né? Sim. Cada pessoa pode pregar uma coisa e a outra pregar outra no mesmo texto. No mesmo texto, ele consegue aplicar de forma diferente o texto sagrado. Isso é manifestação da graça de Deus, sim. Não é? No mesmo texto, Deus vai falando, não que Deus tenha duas ideias naquele mesmo texto, mas ele manifesta a sua palavra de formas diferentes ao aplicar a mensagem para os nossos corações. Cada pregador vem, Deus está usando. Bendito seja o Deus. É exatamente isso. A segunda questão sobre a transcendência é que a nossa salvação, ela não é uma realização nossa. Não tem como ser. Estuda a doutrina da transcendência divina
E a gente chega a essa conclusão. A nossa salvação não é um feito nosso. Não é uma realização nossa. Porque quando a salvação, se a salvação fosse uma realização nossa, se fosse uma realização humana, seria o mesmo que dizer que nós nos aproximamos de Deus. Mas até mesmo a própria revelação escrita, nós já estudamos, é uma autorrevelação de Deus. Se Deus não tivesse se revelado, nós jamais o conheceríamos. Então, nós encontramos a salvação de Deus nas páginas das Sagradas Escrituras, porque ela nos apresenta Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Mas sem essa verdade eterna que Deus decidiu revelar, Deus deu esse passo em nossa direção, jamais o conheceríamos. Consequentemente, jamais alcançaríamos a salvação. Então, não tem como a gente alcançar a salvação por conta própria. Quando você analisa a própria revelação divina, ou seja, as Sagradas Escrituras, e medita no padrão que esta Bíblia Sagrada traz para a vida do cristão, sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está nos céus. Como é que você consegue dizer a salvação é uma conquista minha? Porque esse padrão que as Sagradas Escrituras apresenta é um padrão alto, é um padrão elevado, que a gente não consegue alcançar, senão pela manifestação da graça de Deus, pelo dom de Deus. Por isso, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras para que ninguém se glorie. Ter comunhão com Deus, ter vida com Deus, não é conquista nossa, é graça. Aleluia! Os caminhos do Senhor são maiores, os pensamentos do Senhor são mais elevados, a gente não consegue chegar lá, entretanto, Ele vem até nós. A salvação não é uma conquista humana, nunca foi, jamais será. Bendito seja o Senhor. Uma outra aplicação sobre a transcendência divina é que existe e sempre haverá uma diferença entre Deus e o ser humano. Sempre haverá. E assim, a diferença que existe entre nós e Deus não é apenas uma diferença moral e espiritual, embora eu nem consiga, nem deveria ter colocado a palavra apenas, né? A diferença que existe entre nós e Deus não é uma diferença única e exclusivamente, apenas é por causa disso, única e exclusivamente moral, para mostrar que, sabe, a perfeição divina e a nossa imperfeição. Vai além, é questão de essência, é questão de essência. Deus é completamente diferente de nós. É com relação à natureza. A nossa natureza é humana. A natureza dele é divina. E essa diferença é gritante. Bendito seja o nome do Senhor. Jamais chegaremos a essa natureza. A natureza divina. Existe e sempre haverá uma diferença enorme entre o ser humano e Deus. Mesmo quando um dia estivermos com Deus, na presença dEle, com o nosso corpo glorificado, Ele continuará sendo Deus e nós continuaremos sendo seres humanos, mesmo com o corpo glorificado, mesmo com o corpo perfeito, mesmo com aquilo que teologicamente, biblicamente, nós chamamos de santificação plena, santificação máxima da vida humana, livres do efeito, da presença, da influência, de tudo aquilo que você possa imaginar chamado pecado. No céu estaremos livres de tudo isso. Todavia,
não alcançaremos a perfeição que Deus tem. Então existe e sempre haverá uma enorme diferença entre nós e Deus. Isso é transcendência. Uma outra aplicação, queridos, é que a doutrina da transcendência de Deus deve nos fazer viver em reverência diante do Senhor. Nós não temos o direito e nem devemos tratar Deus como se fosse um igual a nós. A transcendência de Deus deve nos fazer viver em reverência diante do Senhor. Em reverência. Deus não é igual a gente. Então nós não devemos tratá-lo dessa forma, como se fosse igual a gente. Nós não temos o dever, aliás, nós não temos o direito de tratar Deus como se Ele fosse o nosso servo. Ele não é igual a gente. Servos somos nós. Ele é o Senhor. Sabe, até mesmo nos nossos momentos de culto, nos nossos momentos de adoração, em que a gente tem alegria, e é importante isso, porque nos nossos momentos de adoração, as nossas emoções elas vêm à tona, e isso é natural. E aí cada um consegue manifestar as suas emoções da sua própria maneira. E não dá para a gente, em um culto, nivelar um padrão de emoções. Ou seja, todo mundo tem que se emocionar diante de Deus no culto dessa forma. Não, isso não existe. Isso é tolher o direito do irmão de manifestar a sua alegria na presença do Senhor, de tal maneira que um ora com uma voz um pouco mais baixa, outro ora com uma voz um pouco mais alta, um canta e só canta, outro canta e dá glória a Deus, exalta o nome do Senhor. Isso é manifestação das emoções no momento da adoração. E a gente precisa reconhecer isso no meio cristão, sabe? E, de alguma forma, não atrapalhar isso também no meio da igreja. Só que esses momentos nossos de alegria, eles não podem ser levados para a irreverência diante do Senhor. Isso a gente tem que ter muito cuidado. Sabe, meus queridos irmãos, por quê? Porque a ideia aqui da nossa necessidade de termos, assim, reverência diante do Senhor. Temor diante do Senhor. Aleluia! Nas nossas orações, nós não podemos orar diante a Deus como se Ele fosse alguém igual a gente. Sabe, eu vou chamar Deus para sentar na cadeira aqui comigo e eu vou dizer algumas coisas para Ele agora. Não é assim. Você não vê nas Sagradas Escrituras um servo de Deus dizendo algumas coisas para Deus agora. Existe o temor, existe a adoração, existe o respeito, bendito seja o nome do Senhor. Nas Sagradas Escrituras, a oração que se faz a Deus não é uma oração com exigência. Aquele que disse para o povo, vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima, ao falar com Deus disse, Senhor, não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua. Percebe a questão? A gente não exige as coisas diante de Deus, a Deus. A gente não vem para determinar as coisas para Deus. A gente não vem na oração para obrigar Deus a fazer as coisas. Reverência, temor. Lá em Êxodo, capítulo de número 3, quando Deus aparece lá no monte e Moisés se aproxima para ver a manifestação de uma sarça que está ardendo no fogo e não se consumia,
Ele chega para a presença de Deus, ele chega para aquele lugar e Deus, lá do meio da sarça ardente, ordena a Moisés que tirasse a sandália dos pés. Por quê? Porque o lugar em que ele estava pisando era terra santa. Isso é doutrina da transcendência para a gente. De tal maneira que um culto precisa ter ordem. De tal maneira que um culto precisa ter decência. De tal maneira que a gente não pode chegar num culto, iniciar um momento de adoração e ficar como que displicente no meio desse culto. Não. Entendemos que Deus está ali no culto para ser adorado e que nós viemos para a igreja com esse objetivo. Bendito seja o nome do Senhor. Culto não é encontro social, culto é serviço a Deus. Então a gente tem que chegar com o coração contrito, com o coração quebrantado e adorar, sem ter medo de maneira nenhuma de expressar os seus sentimentos e as suas emoções. Não, alegria, alegria, porque a alegria do Senhor de fato é a nossa força. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Bem, e por fim, a gente encerrar esse momento nosso, a doutrina da transcendência de Deus vem para nos mostrar que para a gente fazer a obra de Deus, a gente precisa buscar as coisas que vão além daquilo que é natural. A gente precisa. É por isso que a gente precisa orar. Porque orar é realmente buscar coisas que vão além daquilo que é natural. Orar é pedir a Deus, crendo que Deus é capaz de fazer. Bendito seja o nome do Senhor. Quando Deus for fazer, se Ele quiser usar os meios naturais, Ele pode, Ele consegue, porque Ele é Deus, isso é imanência. Mas se Deus quiser também manifestar através de um milagre, isso é transcendência, Ele é poderoso para fazer isso. De tal maneira que servir a Deus, trabalhar na obra de Deus, é ter em mente da nossa necessidade de buscarmos isso. De buscarmos as coisas que vão além do natural, de buscarmos as coisas que vão além do nosso dia a dia, além do corriqueiro. É pedir, Senhor, que o Senhor intervenha na nossa história, e se o Senhor quiser, que o Senhor intervenha de forma poderosa, de forma extraordinária, de forma milagrosa. Aleluia. Amém. É crer nisso, é buscar isso de Deus. E aí, essa doutrina, imanência e transcendência, elas devem estar juntas na nossa vida. Elas não podem, no nosso coração, ser separadas. A gente precisa caminhar crendo nas duas coisas. Crendo na existência de um Deus que habita nos céus, mas que se inclina para ver o que acontece na terra e para atender o desejo do coração daquele que está quebrantado e contrito. Exaltado seja o nome do Senhor. Então que Ele continue abençoando as nossas vidas, derramando graça sobre cada um de nós. Vamos agradecer, vamos orar? Pai amado e santo, agradecemos ao Senhor nesta noite, bendizemos o Teu nome por Tua palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, e eu creio que nesta noite o Senhor, através desse estudo, manifestou graça sobre os nossos corações. Ó Deus, e sairemos daqui mais convictos de que o Senhor é um Deus grande, tremendo, poderoso, mas que age na terra, na história humana, na vida humana, e que exerce, ó Deus amado e santo, a Tua vontade nesse lugar. Agradecemos por todas as coisas, que o nosso coração arda no desejo de Te adorar a cada dia, Pai. Engrandecido seja o Senhor por todas as coisas. Assim oramos e Te bendizemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre todos vós, hoje e sempre. Amém. Então, próxima quinta, se Deus quiser, a gente volta, continuando com a jornada teológica, estudando ainda sobre
o ser de Deus. Tá bom? Com Deus, queridos.